cidade de Jericó e só voltasse quando as suas barbas tivessem crescido de novo. Amém? Podemos assentar em nome de Jesus. Esse texto é um texto bastante interessante e ele dá sequência àquilo que desde manhã Deus tem falado ao nosso coração neste lugar acerca de honra. E foi interessante hoje porque quando nós viemos para a reunião, eu peguei o flip chart e assim que eu abri o flip chart, a palavra que estava escrita era honra. Não fui eu que escrevi, já estava escrito antes de eu começar a falar. Eu creio que algumas coisas não são coincidência, algumas coisas são providências da parte de Deus. E nesse texto nós vamos encontrar, segundo aquilo que a palavra de Deus diz, dois personagens, Naás e Hanum. Esse homem chamado Hanum, seu pai, que era amigo de Davi, esse homem vai falecer e o seu filho, ele vai assumir o trono, ele vai assumir a condição no lugar de seu pai. E ao assumir, diz a Bíblia que Davi, por ser amigo do pai dele, pega alguns mensageiros e envia para que pudesse ali fazer uma aliança. A Bíblia diz que enviou Davi os mensageiros para mostrar para ele, que Davi queria um laço, uma aliança de amizade, assim como tinha com seu pai. Mas o que a gente vai encontrar é dentro daqueles que assessoraram, Hanum, alguém que vai aconselhar, alguém que vai dar uma opinião e vai dizer: o senhor está pensando que Davi está mandando estes homens em honra, estes homens para trazer uma mensagem de amizade, de estima em relação ao seu pai, mas na verdade não. Davi, ele está mandando esses homens como espiões para olhar o reino, para olhar as nossas fragilidades. O que eu quero começar a dizer para você, que algumas opiniões elas podem mudar pensamentos acerca da sua vida, acerca de quem você é. Porque quando aquele homem ouve isso, diz a Bíblia que a atitude dele é segundo o conselho que ele recebe. Quantos de nós não agimos em relação a alguém de acordo com o conselho que a gente recebe, de acordo com a opinião de terceiros? Às vezes eu nunca conversei com o irmão, mas porque alguém disse mal do irmão, eu não gosto do irmão. Ou seja, não é por aquilo que eu tenho de experiência com o irmão, é pela experiência do outro, porque o outro teve uma experiência. Talvez aqueles homens pudessem já ter sido traídos, quem sabe a cidade alguma vez foi invadida, era a experiência que eles viveram, e eles vão passar essa experiência para aquele jovem rei, que vai na verdade fazer exatamente o que ele está sendo aconselhado. E aí, ele vai tomar uma atitude. Diz a palavra que ele vai raspar a metade da barba daqueles mensageiros, que eram homens de guerra de Davi, eram homens de respeito de Davi, homens dignos. E eles vão rasgar a veste até as nádegas. O que simboliza? O que significa essa atitude de Hanum? O que na verdade ele está fazendo? Segundo as tradições em Israel, a barba, ela representava a maturidade, ela representava o ser homem, ela representava o respeito, a dignidade masculina. E a palavra do Senhor diz que essa barba, ela vai ser raspada pela metade. As vestes é aquilo que cobre as nossas vergonhas,
E agora a veste desses homens estão sendo rasgadas. Diz a palavra que eles são, no meio de todos, expostos. Eles são expostos à vergonha. E aqui nós traçamos um paralelo de representatividade desse rei com o inimigo. Qual o inimigo, pastor? O inimigo das nossas almas, o inimigo das nossas vidas. Tudo que o inimigo quer é ferir a nossa identidade. A barba tinha esse peso de identidade, de masculinidade, e eles agora têm a barba raspada. Tanto que em Israel isso era tão sério que a Bíblia diz que Davi vai mandar com que eles se recolham, porque eles estão envergonhados. O inimigo, ele na verdade quer desfigurar a sua identidade, porque aqueles homens eram homens de guerra, aqueles homens faziam parte dos valentes de Davi, mas agora eles estão o quê? Envergonhados. Agora eles estão com vergonha, e aí eles já não estão mais no propósito de batalha, porque eles se sentem diminuídos, eles se sentem envergonhados. O inimigo, ele quer fazer exatamente isso comigo e com você. Ele quer tirar a nossa identidade, porque o propósito dele é nos paralisar. O propósito dele é fazer a gente voltar atrás. O propósito dele é fazer com que nós sejamos expostos, porque a Bíblia diz que eles foram expostos diante de todos os homens, diante do exército. Aqueles homens foram humilhados, e eles então são expostos diante de todo mundo. Só que há uma coisa que eu quero nessa noite, aqui a gente começa a mensagem. Diga para o seu irmão: o rei viu. Diga mais uma vez: o rei viu. O rei viu quando te humilhar. O rei viu quando expuseram você. O rei viu quando cortaram a sua barba, quando arrancaram a sua roupa. O rei viu. E quando o rei viu, a Bíblia diz que o rei não expõe aqueles homens. O rei não tira aqueles, mas diz assim: ó, fica em Jericó até que vocês sejam restaurados. Você está entendendo? Tem um momento em que Deus vai dizer assim: fica. Você está com vergonha, o inimigo te feriu, te expôs, mas eu vou cuidar de você. Fica no lugar seguro, fica no lugar guardado, até o tempo em que Deus ele vai começar a restaurar a sua vida. O rei viu, porque quando a honra é rasgada, o Senhor ele vai se colocar como aquele que vai devolver a sua honra, porque enquanto Davi manda eles se recolherem, uma peleja está sendo planejada, uma peleja está sendo desenhada, eles estão guardados, mas agora quem está entrando na guerra foi o rei que viu a humilhação que eles passaram. Tem um rei se dispondo, tem um rei se colocando no lugar, tem um rei se preparando para agora ir sobre aqueles que humilharam aqueles homens, sobre aqueles que tiraram a dignidade daqueles homens, porque o nosso rei, ele compra a nossa vergonha, o nosso
importou, mas o rei se importou. Porque ele sabia: você faz parte do meu exército. A vergonha bateu na tua porta hoje. A vergonha chegou na sua casa através de um parente, através de um filho, através de um esposo, através de uma esposa. A vergonha chegou, a sua barba foi raspada, as vestes foram tiradas, a tua nudez foi exposta e você já não sabe o que fazer, nem sabe qual é a atitude a tomar. Mas eu quero dizer, em momentos que somos feridos, o lugar mais seguro é atrás da trincheira, o lugar mais seguro é no lugar escondido. Ei, pastor, mas eu vou me acovardar. Tem hora que recuar não é covardia, porque se você está escondido, tem um rei que está preparando para ir contra aquele que fez sobre a sua vida esta vergonha. Se você entender, aqueles homens não pedem a Davi. Se você ler o texto, esses homens não pediram vingança a Davi. Eles não pediram para Davi fazer justiça. Sabe o que isso me diz? A Bíblia diz que a base do trono de Deus é justiça. Eu não preciso me preocupar com a justiça que comete contra a minha vida, e nem tampouco eu preciso de suplicar pedindo que a justiça seja feita, porque a justiça está no DNA de Deus. Deus é justo, eu não preciso pedir: Deus faça justiça por mim, porque Ele é justo por natureza. Ele vai fazer porque isso está na natureza dele. O rei olha a situação e ele entende que ele tem que tomar uma atitude. Ninguém pediu para ele tomar, mas ele sabe que ele tem que tomar, porque está no DNA do rei. Está no DNA do rei a atitude de tomar as dores daquele que é do seu exército e que foi ferido. Deixa eu dizer, Deus, Ele está preocupado com todas as questões da sua vida. Não tem nada que diz respeito a você que Deus não esteja interessado. Não existe acontecimento na sua vida que é alheio a Deus. Deus está vendo e conhece exatamente tudo o que você está passando. Talvez você vai dizer: se Ele sabe por que eu estou passando, pastor, por que Ele permitiu essa dor e esta vergonha me alcançar? Por que Ele permitiu que eu passasse por isso? Porque o aprendizado aconteceu no momento em que esses homens estão guardados. O aprendizado está acontecendo no tempo em que esses homens estão reclusos, porque no tempo em que eles estão reclusos, a barba vai crescer de novo. Você entende? Eles cortaram algo que cresce de novo. Eles tiraram algo que pode ser, arrancou uma roupa, a gente coloca outra. O que foi tirado é substituível. O que foi tirado pode ser devolvido. Raspou uma barba, mas vai crescer de novo. Tirou uma roupa, mas Deus está mandando preparar roupa nova. Deus está preparando o anel. Deus está preparando a festa, porque você soube esperar o tempo, porque você soube esperar em Deus, porque você recebeu dele uma ordem, e a ordem é: vai para Jericó e fica lá. Espírito Santo está mexendo. Deus está falando com algumas pessoas aqui, porque talvez a tua pretensão de vir a este lugar pode ser qualquer uma, mas eu vou dizer para você que com Deus não tem coincidência. Deus não é um Deus de acaso. Deus não é um Deus de teu vontade. Deus
Deus é um Deus que escreve a história. E se hoje você está aqui, foi porque antes de sair da sua casa, Deus tinha escrito esta noite para falar com você. Você precisava estar aqui nesta noite. Essa palavra precisava encontrar o seu coração. Tudo que o inimigo quer é fazer com que nós sejamos expostos diante de todos, que todos possam celebrar e dizer: ó, a vida dele, a vida dela. Outro dia era crente, outro dia estava na presença de Deus, agora onde ele está? Olha o que ele está fazendo, olha como está a vida dele hoje. É isso que o inimigo faz o tempo todo, porque a intenção dele é a mesma. Ele quer paralisar, ele quer cortar o nosso trajeto, ele quer fazer nos tirar do combate, porque esses homens eram de guerra. Aí ele vai te expor, aí ele vai querer tirar a sua identidade. Você está entendendo? Porque foi isso que o inimigo fez com Sansão. Fura os olhos, corta o cabelo, porque ele é nazireu. O que é nazireu? Identidade de alguém que tem uma aliança com Deus. Tira, bota ele para puxar o que o boi puxa, porque querem acabar, porque sabem da obra que Deus tem na vida de Sansão, porque sabem do chamado de Sansão. A única coisa que o inimigo se esqueceu é que cabelo cortado. A única coisa que o inimigo esqueceu é que cabelo cortado cresce. Está puxando que o boi puxa o cabelo, está crescendo. Está sendo humilhado e o cabelo está crescendo. Não está enxergando mais, mas o cabelo está crescendo. Ei, se eu fosse você, eu mandava uma mensagem hoje e dizia assim: inimigo, deixa eu te dizer, se eu fosse você, colocava a bala de molho, porque o meu cabelo está crescendo. O que arrancou cresce de novo, o que tirou é restaurado, porque o Deus que te chamou, Ele não esqueceu da aliança que Ele fez com você. O Deus que te chamou, Ele não esqueceu da promessa que Ele te deu. Todo mundo diz: Sansão está morto, Sansão já era, acabou esse homem forte e poderoso. Mas Deus disse não, mas Deus disse não, porque tem cabelo crescendo, mano, tem cabelo crescendo. Deixou careca, mas o cabelo está crescendo. Achou que tirou tudo, mas o cabelo está crescendo. Oh meu Deus, pega ele. Ele fala: vamos humilhar ele mais, vamos brincar com ele, porque a arena está cheia. Oh, pega isso aqui, a arena está cheia. Vamos divertir o inimigo com quem diz que era, com quem diz que é o chamado, com quem diz. Vamos botar ele para ficar mais ridículo ainda. Pega ele e traz ele para a gente se divertir. Só que o trajeto, o cabelo já tinha crescido, e o pessoal esqueceu. Quem cortou o cabelo esqueceu que o segredo do homem estava no cabelo. Ei, irmão, ninguém sabe onde está o segredo da tua aliança com Deus. O teu inimigo vai esquecer que o teu joelho é mais poderoso que tua língua. Ei, meu irmão, o inimigo vai esquecer que você de joelho é um problema. O inimigo vai esquecer que o anonimato está te forjando. O inimigo vai esquecer que quando todo mundo esqueceu da sua identidade,
templo e riram de Sansão, debocharam de Sansão, porque acreditavam que ele era o mesmo fraco, deitado no colo de Dalila. Só que a gente deitado no colo de Dalila, a gente é um, mas deitado no colo do pai, a gente é outro. Deitado no colo de Dalila, a gente é um, mas deitado no colo do papai, a gente é outro. Porque no colo do papai o cabelo que foi raspado cresce. No colo do papai, aquilo que tiraram de nós brota, aquilo que tiraram de nós ressurge. Ei, Sansão diz: me leva para a coluna central do templo. Botaram ele e falaram assim: ó, ele nada é a mesma coisa, ele não tem mais. Será que alguém está falando isso? Esquenta com ele não, já está morto, ele não tem mais. Ah, meu Deus do céu, acredita que a gente não tem mais força. Acredita, olha para a nossa careca, acredita. Ei, meu irmão, porque eu vou te falar, não nasceu uma cabeleira não. Não nasceu uma cabeleira não, mas um pouco de cabelo que brotou era o suficiente para ativar a aliança que nós fizemos. Glória a Deus. Pastor, não tem muito não, mas um pouquinho de azeite é o suficiente para encher vasilha. Não tem muito não, mas um pouquinho acende. Não tem muito não, mas um joelhinho no chão faz a diferença. Não tem muito não, mas abriu a boca, Deus começa a trazer tudo de volta. Ei, é só abrir. Ei, é só dizer, só entender. Não precisa muito não. Passa a mão. Porque eu vou dizer para você, o cabelo quando está começando a nascer, você sente ele mais do que o cabelo grande, porque ele esperta. Ele esperta. Quando Sansão vai, Sansão diz assim: Senhor, esforça, só mais um. Aleluia! Que morreu com os cristãos. Um homem joga um templo inteiro no chão. Foi o homem que matou mais gente na morte do que em vida. Sabe por quê? Porque o inimigo esqueceu que cabelo raspado cresce. Quer que eu te dê um mapa aqui? Quer que eu te dê uma senha? Gênesis tem um castigo para o homem, mas tem um castigo para a serpente. Para o homem, o Senhor disse: a serpente irá picar o teu calcanhar. Você sabe o que acontece quando se pega o calcanhar de alguém? Você sabe? A pessoa cai. Se você estiver andando, alguém pega o seu calcanhar, você tomar um tombo. Prejuízo, não é não? Só que para a serpente, o Senhor disse: a descendência da mulher vai esmagar a tua cabeça. Sabe o que eu quero dizer? Calcanhar ferido tem cura, mas cabeça esmagada? Pode ficar o calcanhar, pode segurar, mas quando o pé bater, vai esmagar a cabeça da serpente, vai esmagar a cabeça do inimigo. Nós não precisamos de muito, nós precisamos de um pouquinho de cabelo, e o Senhor do nosso lado, o problema está resolvido. A luta se levantou, irmão, dentro da sua casa. A luta se levantou na sua família. Ei, deixa eu dizer, tem um propósito. O barco vai quebrar todinho, mas ninguém morre. Como assim, pastor? Quebra o barco todinho, tem propósito. Tem gente esperando você chegar na ilha de Malta. Não sei o que se trata, pastor.
Lá tinha um povo precisando de alguém para pregar. Por isso que o barco quebrou e eles foram para lá na ilha de Malta, porque tinha alguém lá precisando de uma palavra. E Deus levou quem ele quebrou o barco para levar. Ai, pastor, eu estou todo quebrado. É você que Deus quer usar. Aleluia. Pastor, estou cheio de problema, estou sofrendo. É você que Deus quer usar. Mas todo, porque o barco foi quebrado de propósito, está entendendo? Tanto que ninguém morreu, mas tinha propósito. Tem propósito para aquilo que você está atravessando, tem propósito para a luta que você está atravessando. Ei, o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Esta humilhação não é para acabar contigo, esta humilhação não é para tirar você do exército, esta humilhação tem propósito. O rei viu. O rei viu. Não comprou briga com eles não, irmão. Ei, não comprou briga contigo não, irmão. Não entra nessa briga não. Você vai responder a provocação, a provocação. Você não vai dar resposta para ninguém. Já diz o compositor, quem tem. Eu não me responsabilizo pelo desabafo que você vai dizer. Fique em paz, eu já te mostrei que eu sou na sua vida. Quando fecharam a porta, eu te mostrei sair. Perdoe os inimigos e viva em paz. Está batendo boca por quê, meu? Está querendo revidar a afronta por quê, meu? Oi? O rei viu. Sai do canto e deixa ele entrar na guerra. Fica em Jericó e deixa ele entrar na guerra. Para quê? Para que gastar energia se quem luta por você e por mim é o general dos exércitos? Irmão, eu não sei o porquê que essa noite Deus trouxe essa palavra, mas eu acredito que tem propósito para essa noite. Aleluia. Eu acredito que Deus está falando com gente aqui esta noite. Você sabe qual é o problema? É quando a gente deixa de entender que o rei viu. É quando a gente deixa de entender que os processos eles fazem parte da comunicação do divino conosco. Você sabe por que você está passando o processo? Porque quando Deus falou, você não conseguiu entender. Deus falou, mas você não conseguiu entender verbalmente. Aí ele falou, então vou ter que conversar com o inconsciente dele. Como é que Deus conversa com o inconsciente do homem? Processo, fala comigo, processo. Porque o processo é um barco. Qual o nome do processo? Fala comigo, barco. Por quê? Porque o processo te leva para onde Deus quer. Entende? Não é como você quer ou você pensa. O processo te leva para onde Deus quer. Toda vez que você estiver longe dele, ele falar e você não ouvir, ele vai usar o processo. Sabe a impressão que você tem quando você aceita Jesus? Ou quando você vem para Jesus, que a tua vida dá uma bagunçada boa, você fica louco, falando, meu Deus, era melhor estar no mundo. Quem passou por essa experiência aqui? Estava no mundo, estava tudo tranquilo. Foi para Jesus, parece que o negócio virou de perna pro ar. Aí você até quer sair da igreja, né? Sai não, irmão. É normal. É normal. Porque Jesus está no barco não significa ausência de tempestade. Mas Jesus no barco é certeza de que a tempestade vai passar. Ele não vai te tirar da luta, porque a luta é um instrumento para te treinar. Você acha que ele vai te tirar da luta? Não, ele vai te dar vitória dentro da luta. Jesus não tirou ninguém do barco, Jesus deu vitória no barco. Jesus não tirou da fornalha, ele deu vitória na fornalha. Jesus não livrou Daniel da cova, mas livrou Daniel dos leões. Você está entendendo o que Deus está falando contigo ou não? Você está entendendo que Deus chamou você aqui porque tem um propósito nessa noite? Você está entendendo que o rei viu você? Você está entendendo que o seu cabelo pode crescer hoje ainda?
Coisa boa, irmão, é o inimigo pensar que a gente está morto. Coisa boa é o inimigo pensar que nós já estamos fora do jogo. Deixa eu pensar. Pensar de Sansão também. Pensar de Jesus. Poderoso milagre, de repente estava na cruz, todo miudinho lá. Passaram a olhar e falaram: nesse homem que ia restaurar Israel, gente? Não é esse homem aí que ia salvar? Está na cruz? Como assim? Só que passou a sexta-feira, o sábado, no domingo foram procurar ele. Todo mundo fala assim: ó, final de jogo para ele. Gente, todo mundo viu Jesus morrer. Todo mundo viu Jesus ser traspassado com a lança, pregado, arrebentado. Final de jogo. Procuraram Jesus. As mulheres iam passar. Quando chegou, a pedra do sepulcro está rolada. Tem um lenço dobrado em cima da pedra. E tem um homem do lado de fora que parece um jardineiro. E aí, passa direto. Ei, o que vocês estão buscando entre os mortos? Quem está vivo? Aleluia! Daqui a pouco os discípulos lá, eu vi todo mundo triste, chateado. De repente o camarada, as portas fechadas, ele atravessa pela parede e chega e fala: paz seja convosco. Ei, quem é que estava morto? Ah, não, mas eu não acredito não. Então toca aqui, ó, para você ver que sou eu. Comeu, bebeu e apareceu para muita gente, mas não estava morto. Pois é, só que o cabelo cresceu. Glória a Deus, aleluia. Você está entendendo? Ei, irmão, nem a morte segurou Jesus. Eu quero dizer para você nessa noite, eu não sei, vou repetir o que você está vivendo, mas Deus trouxe uma palavra para dizer para você que há esperança e que esta noite é a noite da redenção, é a noite de você voltar, é a noite de você dizer: o meu cabelo, pastor, vai voltar a crescer, porque essa noite eu vou tomar a atitude de crer, a atitude de confiar, porque Sansão, quando ele passou a mãozinha assim, eu senti espetando, ele falou: tá bom, já é o suficiente, eu acredito, eu sei que Deus é comigo, que Ele vai me dar vitória. Você só precisa de acreditar. Quem nessa noite, que está neste lugar, que ouviu essa palavra, Deus falou contigo, eu quero que a igreja se coloque de pé, e eu quero pedir a você, que entendeu essa palavra, que ouviu o que Deus está falando contigo, e hoje você quer voltar para Jesus, hoje você quer aceitar Jesus, eu queria te convidar a sair do seu lugar, e eu queria que você viesse aqui, porque eu quero orar por você. Tem alguém que essa noite entendeu isso? Já temos aqui uma vida, já temos aqui duas vidas, amém? Tem mais alguém? E quer fazer isso? Cadê aqui alguém para abraçar minha irmã aqui? Cadê alguém para abraçar?